E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida. Uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias seu filho, e Jesaías seu filho, e Jorão seu filho, Ezicri seu filho, e Selomite seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas, capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês, e sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30. E na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elês, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000.
O 8º do 8º mês, Sibecai ou Zatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O 9º do 9º mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O 10º do 10º mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O 1º do 11º mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O 12º do 12º mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos estes eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. Eusai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele
o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria, de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. 1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus.